a vida modelada pelo Evangelho, histórias que Jesus contou no caminho. Nós estamos estudando as parábolas, algumas parábolas que o evangelista Lucas contou no seu Evangelho. O que é que nós vimos anteriormente? No primeiro domingo, o domingo em que nós iniciamos a série, em frente às hostilidades, marcando a vida das pessoas com aquilo que você tem de melhor, como fiel testemunha de Cristo. Em frente às hostilidades, marcando a vida das pessoas com aquilo que você tem de melhor, como fiel testemunha de Cristo. No domingo passado, nós estudamos, conversamos sobre a conhecidíssima parábola do bom samaritano, uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Movimente-se em direção às pessoas. Quais pessoas? A parábola do bom samaritano nos ensina que são todas. Categorizar, essa sim, essa não, essa eu amo, essa eu odeio, não é cristão. Não é cristão. Então, movimente-se em direção às pessoas com atitude misericordiosa e abençoadora. Foi isso que o samaritano fez. E essa é a lição que nós podemos extrair daquela parábola. Uma delas, né? Hoje, nós vamos estudar, conversar a respeito, aprendendo a orar com Jesus. E aí eu quero convidar você a acompanhar a minha leitura, Lucas capítulo 11, Almeida, Revista e Atualizada. Lucas 11. O texto sagrado diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. E lhe dará tudo o de que tiver necessidade. E lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ora, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Vamos mais uma vez orar? Senhor, a sua palavra está aberta e nós vamos estudar um assunto, um tema tão importante, tão importante. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine a orar, porque a sua palavra nos diz, e é a mais pura verdade, nós não sabemos orar como convém.
É o seu Santo Espírito quem nos assiste nas nossas dificuldades, na nossa vulnerabilidade, na nossa falta de sabedoria, porque nós não sabemos orar como convém. Ajuda-nos, ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu já quero chamar para a conversa o reverendo Eugene Peterson, porque ele diz o seguinte: essa é a única ocasião nos evangelhos em que os discípulos pedem que sejam ensinados. A única vez que os discípulos se dirigem a Jesus com um verbo no imperativo: ensina-nos. Jesus ensinava diariamente. Ele ensinava no campo, na sinagoga e no templo. Os discípulos haviam observado Jesus orar por muito tempo durante os anos da Galileia. Agora pedem: ensina-nos a orar. Jesus ele vai responder a um pedido dos seus discípulos. O capítulo 11 é justamente isso. Jesus respondendo a um pedido bem específico dos seus discípulos. E que pedido foi esse? Ensina-nos a orar. Você já fez esse pedido ao Senhor? Você já pediu a Jesus que ensinasse você a orar? Esse é um pedido comum aos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus pediram e pedem a Jesus: ensina-nos a orar. E Jesus atende. Jesus ensina os seus discípulos a orar. Temos aqui algumas lições, então vamos a elas. A primeira grande lição é a lição da pessoalidade. Quando nós lemos Lucas 11, nós podemos aprender, num primeiro momento, essa importantíssima lição, a lição da pessoalidade. Vejamos o que Jesus diz, como Jesus atende ao pedido dos seus discípulos. Versículo 3, o começo da oração modelo: Pai, santificado seja o teu nome. A primeira expressão em negrito: Pai. Quando Jesus conta a parábola começa também com uma expressão muito significativa: amigo, empresta-me 3 pães. Quando Jesus vai explicar a parábola, mais uma vez, a figura do Pai. Quanto mais o Pai Celestial vos dará. A primeira lição de Jesus para os seus discípulos que haviam lhe pedido: ensina-nos a orar. A lição da pessoalidade. A oração só pode ser aprendida no vocabulário e na gramática dos relacionamentos. Pai, amigo, Pai. Qual é o pressuposto? O pressuposto é que a oração é um relacionamento. O que envolve a oração é a intimidade. Pai, amigo, Pai. Jamais pode ser uma questão de pôr as palavras certas na ordem certa. Jamais pode ser uma questão de bom comportamento, ou de boa disposição, ou de manipulação habilidosa. Jamais pode ser uma matéria de adquirir alguma informação sobre Deus, ou de entrar em contato consigo mesmo. É um relacionamento exclusiva e interminavelmente pessoal. Oração é relacionamento. Oração é pai, é amigo, é pai. Relacionamento. É a primeira grande lição que Jesus expõe, compartilha com os seus discípulos.
Jesus nos ensina a mergulhar, a imergir num relacionamento. Gustavo, legal. Essa é a grande revolução de Jesus mesmo. Começar a oração com a expressão Pai. Pai. Mas onde é que você está querendo chegar? Perigo é nós cedermos hoje à tentação da impessoalização, da abstração, transformar Deus numa força cósmica, transformar Deus no gênio da lâmpada, transformar Deus numa doutrina. É a grande tentação. É a grande tentação. Deus impessoal, abstrato, longe, distante. Irmãos e irmãs, Deus quer travar conosco, construir conosco um relacionamento. Ele é o nosso Pai. Não é uma força que me ajuda. Não é o gênio da lâmpada a quem eu recorro com os meus pedidos. Não é uma doutrina, um conceito que eu domino. Deus é o meu Pai. É o meu Pai. É um chamado ao relacionamento. E aí eu pergunto a você, como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda o seu relacionamento com o seu Pai Celestial? Nessa semana que se passou, no momento da confissão, Tássio evocou a semana que se passou. E é sempre bom a gente olhar para a semana que se passou. Na semana que se passou, como foi o seu relacionamento com o seu Pai Celestial? Ou você tratou Deus como se fosse uma força? Ou você tratou Deus como se fosse o gênio da lâmpada? Ou você tratou Deus como um conceito, uma categoria, uma ideia? A lição número 1 de Jesus. Deus é Pai, é amigo. Ele quer travar conosco um relacionamento. Um relacionamento. Um relacionamento diário. Segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora. Envolvendo toda a minha vida, todo o meu dia. Um Deus que cuida de mim porque Ele é meu Pai. Um Deus que se importa comigo porque Ele é meu Pai. Um Deus que está presente na minha vida porque Ele é o meu Pai. É relacionamento. É relacionamento. Muita gente das nossas igrejas, não desta, graças a Deus não desta, porque esta igreja aqui é praticamente um aperitivo da Jerusalém Celestial. Mas muita gente das nossas igrejas vivem durante a semana não um relacionamento com Deus. Não uma experiência de Deus como Pai. Porque não oram. Porque não constroem uma intimidade com o Senhor. Mas vão saltando de domingo para domingo. Domingo para domingo. Buscando a ajuda, o favor e a bênção de Deus. E aí eu pergunto para você, será que Deus quer isso? Não quer. O que Deus quer comigo e com você, conosco, é um relacionamento. Pessoalidade. Um relacionamento pessoal. Somos chamados para isso. A segunda lição, uma lição também muito importante para os nossos dias. A segunda lição, necessidade. Jesus, na sua oração modelo, no versículo 3, diz: o pão nosso dá-nos de dia em dia. Versículo 3. Na parábola que ele conta, no versículo 5, empresta-me 3 pães. E na explicação da parábola, no versículo 11,
se o filho não lhe pedir pão. O pão é destacado na oração e na parábola. E aí eu lhe pergunto, você que é teólogo, por quê? Por que pão na oração modelo? Por que pão ou pães na parábola? Por que na explicação da parábola pão? Pão, pães, pão. O pão é destacado. Por quê? Porque a oração lida com o que há de mais básico na nossa vida. A oração tem a ver com as nossas necessidades básicas. O Pai está preocupado em suprir as nossas necessidades mais básicas. O nosso Pai não é uma força, não é o gênio da lâmpada, não é um conceito, uma doutrina. O nosso Pai está preocupado em suprir as nossas necessidades. Por isso a figura do pão. Pão, símbolo do alimento básico, o alimento mais básico. Praticamente existe pão em todas as culturas. O pão. Gustavo, onde é que você quer chegar? Hoje existe um perigo. O perigo de cedermos às imposições do desejo. Achar que Deus está comprometido em suprir os meus desejos. Muitas e muitas igrejas ensinam isso, inclusive. E eu diria a vocês, sem medo de errar, é um ensinamento do demônio. Porque se existe algo comprometido pela queda, pelo pecado, esse negócio é o nosso desejo. E a gente tem que ter muito cuidado com os nossos desejos. Muito cuidado. Os crentes, os discípulos e as discípulas de Jesus têm que ter muito cuidado com os próprios desejos, porque o coração é enganoso, corrupto. Eu posso desejar coisas que Deus jamais pensou para mim. Eu posso desejar coisas ilícitas, eu posso desejar coisas pecaminosas por conta do meu coração, que é corrupto. Deus não tem compromisso nenhum com os nossos desejos. Deus está comprometido em suprir as nossas necessidades. Por isso que nós temos pão, pães, pão. Vejam que versículo é esse de Tiago? Vamos ver juntos? A Nova Tradução, linguagem de hoje. É isso que significa NTLH. Vamos ver juntos? E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Pedis e nada tendes, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. O que é que você tem pedido a Deus ultimamente? O que é que nós temos pedido a Deus ultimamente? Dobramos os joelhos e oramos. O que é que nós temos pedido ao Senhor? Tem a ver com as nossas necessidades ou tem a ver com os nossos desejos? Claro, eu falei do perigo dos desejos. Mas existem desejos santos. Existem desejos puros. Existem desejos que são aceitáveis ao Senhor. Nem todo desejo é pecaminoso. Nem todo desejo é pecaminoso. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos, porque o nosso coração pode nos trair com os nossos desejos. Então, a primeira lição, pessoalidade / intimidade. Deus como Pai. Segunda lição, a necessidade.
Pão, pães, pão. Qual é a sua necessidade? A terceira lição. Integridade. Vamos analisar a parábola agora? Vocês viram que oração, a explicação da oração, mas o meio tem uma parábola. Vamos ler a parábola? Vamos ler juntos essa parábola? Vamos lá? Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo de que tiver necessidade. O que a gente pode aprender nessa parábola? Eu confesso que não é tão simples assim. O que a gente pode aprender? Já coloquei ali a terceira lição, integridade. Onde é que está a integridade aí? Quem foi íntegro? Quem foi íntegro nessa história? Uma pista. Uma pista. A última linha. A pessoa que não queria ajudar, mas acabou ajudando. Acabou ajudando. A última linha. E lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Mais do que os 3 pães que foram pedidos. Quem foi íntegro aí? Foi o sujeito que à meia-noite foi acordado. Porque muito embora dando desculpas esfarrapadas, ele levantou, ajudou o amigo. E mais, foi além, extrapolou o pedido. Gustavo, mas a interpretação é essa? Pasme, quem leu essa parábola ou quem ouviu essa parábola nos dias de Jesus, no tempo de Jesus, entendeu assim, porque essa é a lição. Ah, Gustavo, que coisa mais louca. Então vamos chamar aqui um professor. Professor, nos ajude. Esta parábola disse ao ouvinte, leitor original: quando você se dirige a um vizinho desse tipo, tudo está contra você, é de noite, ele está dormindo, está deitado, a porta está fechada, os seus filhos estão dormindo, ele não gosta de você. Não obstante, você receberá mais do que vai pedir. Isto acontece porque o seu vizinho é um homem íntegro e não violará esta qualidade. A parábola ensina isso. Agora o que está em negrito: o Deus a quem você ora também possui uma integridade que não violará. E além disso, Ele o ama. O vizinho, que no primeiro momento foi reticente, mas ajudou e extrapolou na ajuda, é uma metáfora, é um símbolo do próprio Deus, que na sua integridade não se violará. Ele atenderá ao nosso pedido, ainda mais porque nos ama. Então, o que Jesus está ilustrando através dessa parábola? A integridade de Deus, o caráter de Deus, que vai nos atender, sobretudo porque nos ama. Então, a lição da integridade. Podemos orar porque nós oramos a um Deus íntegro, a um Deus cujo caráter não muda, a um Deus que nos ama. É por isso que nós podemos orar.
um Deus que vai atender às nossas necessidades, um Deus que vai nos suprir nas nossas necessidades. Podemos ter essa certeza, porque é um Deus íntegro, cujo caráter não muda. É por isso que nós podemos orar. A quarta e última lição. Tenacidade. O texto diz, vamos ler juntos o texto? Pedi, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, sabei das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Tenacidade. Estou querendo dizer com isso insistência, perseverança. A lição que podemos também extrair dessa parábola é a lição da tenacidade, da persistência, da perseverança. É isso que Jesus está ensinando. Ore, 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 porque o Pai é aquele que dá boas dádivas. O Pai é aquele que ouve e atende. O Pai é aquele que supre necessidades. Então, ore, bata, busque, insista, tenacidade. É a quarta lição. A quarta lição da nossa parábola. Tenacidade. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem, para encerrar, vamos ler juntos? Vamos lá? Orar é se entregar a um relacionamento de confiança na integridade do Pai. Lucas 11 nos ensina isso. O que é orar? O que Jesus me ensina nessa porção? O que Jesus ensinou aos seus discípulos e me ensina hoje? Orar é se entregar a um relacionamento de confiança na integridade do Pai. Eu oro, eu me entrego a um relacionamento. Eu oro, eu me entrego a um relacionamento de confiança, a um Deus cujo caráter não muda, a um Deus íntegro, a um Deus desejoso de me abençoar. Deus tem o desejo de abençoar você. Deus tem o desejo de abençoar a sua vida. Essa é a sede de Deus, derramar sobre nós a sua bênção. Podemos confiar nisso, podemos crer nisso e podemos viver isso. Salmo de número 37, versículo 5, vamos ler todos juntos agora? Vamos lá? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Orar é isso, é entregar o nosso caminho, é confiar nele, sabendo que o mais o Senhor fará. Na minha casa, no meu trabalho, na faculdade, nos meus sonhos santos, justos, que o próprio Deus colocou no meu coração, eu entrego, eu confio e o Senhor fará. E um outro versículo também que me veio à mente, Filipenses 4,19, vamos ler juntos? Vamos lá? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Orar é caminhar nessa direção. Orar é pegar esse versículo e trazer para o coração e para a vida. É crer, é confiar que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Qual é a sua necessidade? Não estou perguntando o seu desejo, estou perguntando a sua necessidade. O Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus essa necessidade. Essa necessidade que você tem. Deus tem suprimento para ela.
Não se curve a outros deuses, a ídolos. Não permita ser movido em outras direções. Deus tem suprimento para a sua necessidade. Busque ser suprido em Deus, que segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das suas necessidades. Qual é a sua necessidade? É emocional? É física? É material? É espiritual? O que você está precisando? Deus tem suprimento para você. Não se precipite, não se desespere, não dê cabeçada. Ore. Ore. A oração é para isso. É uma imersão, é um mergulho num relacionamento pessoal. É o seu Deus, é o seu Pai. Busque no seu Pai o suprimento. Eu, como filho, quando criança, eu sabia que o meu pai, depois de ter trabalhado dia, semana, mês, traria para minha casa, para a casa da minha família, o suprimento necessário para mim e para nós. Deus é a mesma coisa. Melhor do que isso. Porque é o nosso Pai celestial, infalível, que tem o suprimento para você. Aquilo que você precisa para a sua vida. Deus tem. Talvez você tenha entrado neste templo, nesta noite, com uma necessidade. Quero convidar você, nesta hora, a colocar a sua necessidade diante do Pai. A sua necessidade. Sabendo que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Se você entrou aqui com uma necessidade, saiba, Deus tem suprimento para você. O Pai não vai dispensar você de mãos vazias. O Pai vai dar aquilo que você precisa. Vai suprir a sua necessidade. Ele deseja fazer isso. Ele é íntegro. O caráter dele não muda. Ele é o nosso Deus e Pai. Feche os seus olhos. Vamos orar? Senhor, somos os seus filhos e as suas filhas. Trazemos diante de Ti as nossas necessidades. As nossas necessidades mais básicas. As necessidades do nosso corpo, da nossa alma. Necessidades que talvez a pessoa mais íntima não saiba, não conheça, não reconheça. Mas nós nesta hora colocamos diante do Senhor e pedimos, dispense sobre nós, Pai, a sua bênção. Supre em Cristo Jesus essa necessidade e toda e qualquer necessidade, porque o Senhor é o nosso Deus e Pai, que segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Por isso nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos, cremos que o mais o Senhor fará. Nos ajude, como acabamos de cantar, nos ajude a confiar. E a confiar sempre. Nós não somos órfãos, nós não estamos órfãos. Nós temos o Espírito Consolador, o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, o nosso Pai. Amém.